Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Mais um dia estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estaremos trazendo uma mensagem aqui agora ao vivo, sem filtro. Glórias a Deus. Do jeito que vem, do jeito que vai. Vai descer do céu para cá e vai sair daqui para aí. Então, para você que tem me acompanhado nas mídias sociais e redes sociais, e tem estado junto comigo, glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ao vivo é assim, glórias a Deus. Então, para você que tem me acompanhado aí nas mídias sociais e redes sociais, eu vou deixar uma frase aqui antes de entrar na pregação. Glórias a Deus. É um plano de evangelização, quer dizer, fale a verdade, doa quem doer e custe o que custar. Porque a verdade libertará, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora vamos trazer uma frase de acordo com as redes sociais. Se você quer curtir, curta a salvação de uma alma. Se você quer comentar, comente a volta de Jesus. Se você quer compartilhar, compartilhe a Bíblia Sagrada. E se você quer cutucar, cutuque sim o inferno, Satanás, os demônios, o desejo da carne, repreendendo pelo poder, o nome e o sangue de Jesus, através da palavra sagrada, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiçoa tudo aquilo que está errado. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é ela que alimenta as nossas almas. Então, para o dia de hoje, meu irmão, minha irmã e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 7, glórias a Deus. E vou intitular esta mensagem com o seguinte tema: o livramento da nação. Glórias a Deus. Vai ficar muito boa essa mensagem hoje, que Deus colocou nos nossos corações. Até o dia 30, está trazendo mensagens aqui ao vivo e mostrando você a verdade para que você possa discernir, decidir e ir corretamente, para depois você não se arrepender se você tomar uma decisão errada. Vamos ao que nos interessa, a uma mensagem profética no dia de hoje. Livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que saiba desde o nascente do sol e desde os poentes, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, e faço paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão,
minha irmã e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Não muda, não falha e ela vai adiante para onde Deus a enviar. Não tem como parar a palavra sagrada no avanço do resgate, despertamento e evangelização. Deus, nesses momentos finais, perto do arrebatamento da igreja, tem levantado homens e mulheres para apregoar, cantar, testemunhar e falar da parte de Deus. Meu irmão e minha irmã, e a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento pelas redes sociais ou mídias sociais. Estamos vivendo hoje em um período, em um tempo, e posso até catalogar em um tempo histórico, aonde você vai fazer a sua marca, que é a decisão correta ou a decisão errada. Você vai ficar lembrado para a eternidade se você decidiu corretamente ou erradamente. Mas, irmão, é secreto, ninguém vai saber o que eu fiz. Eu sei, meu irmão, por isso que eu estou falando eternidade, porque aos olhos de Deus, nada é secreto. Aos olhos de Deus, nada fica oculto. Aos olhos de Deus, até os segredinhos, conforme diz a palavra do Senhor, vai ser julgado. Glórias a Deus. Existe um provérbio no mundo que diz assim: me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. E existe um provérbio na palavra que diz assim: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo? Glórias a Deus. Então está muito fácil, nesse presente século, decidir o que escolher e o que você quer. Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 7, a Bíblia diz que Deus levanta Ciro. Glórias a Deus. Antes mesmo de Ciro nascer, a Bíblia já vinha falando sobre ele, que Deus ia levantar um homem para tirar o povo de Israel que foi levado cativo para a terra da Babilônia. E se você olha a Bíblia Sagrada, por que aquele povo foi levado para a terra da Babilônia? Aí então, tem vários significados, assim como nos nossos dias atuais. Qual foram os significados, irmão? Primeiro, pecaram contra Deus. Segundo, decidiram erradamente. Terceiro, amaram mais as trevas do que a luz. Quarto, se esqueceram da palavra que diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Por isso, eles deixaram a palavra de Deus de lado. Seguiram mais o presente século e por estar decidindo erradamente e não se orientar pela palavra sagrada e por aquilo que Deus estava falando, eles pagaram grandemente o preço, tão somente pagaram para ver. Existe muita gente nos nossos dias atuais que estão pagando para ver, são omissos, eles estão olhando: não, irmão, não é assim. Como que não é assim, irmão? Se você pega um mapa geográfico, há quanto tempo que você não estuda sobre a geografia, sobre o mapa geográfico? Pegue o mapa geográfico, meu irmão e minha irmã, e pesquise lá, veja o que está acontecendo ao redor do mundo e por que está essa situação tão grande. Os olhos do mundo inteiro está virado para o nosso país. Só que existe aqueles que tão somente que ocultamente querem trazer as trevas para este mundo, querem trazer a miséria para esse mundo, querem trazer a escuridão para esse mundo. Com as suas propostas que eles querem aprovar, você já vê que ele não quer o bem, quer o mal. Então é fácil ver, é fácil decidir. Assim aconteceu com o povo de Israel, por deixar a palavra de Deus de lado, por não observar mais os mandamentos e ainda desprezar os profetas verdadeiros. O que aconteceu? Deus permitiu outro reino invadir a terra de Israel. Os que ouviram o profeta Jeremias, meu irmão, sobreviveram. Os que não ouviram, desceram o pó da terra, e o restante que sobrou padeceu, passou fome. Se você olha a Bíblia, eles comeram tudo que via pela frente, até os animais de estimação eles comeram os cachorros, comeram os gatos, comeram o rato, comeram
tudo quanto é tipo de peste que você imaginar, conforme está escrito no livro do Levítico, que certos tipos de animais você não pode comer, eles comeram. E por último, quando não tinha mais o que comer, a Bíblia diz que eles se alimentaram um dos outros de carne humana. Isso está na palavra de Deus, meu irmão. Os nossos dias atuais não está diferente. Olha ao redor do globo da Terra. Olha ao redor do Brasil. Os países que estão se afundando, porque os povos decidiram erradamente. Porque os povos votaram erradamente, escolheram erradamente, foram na facilidade da proposta, preferiram o lado fácil e não o lado difícil, porque o lado difícil é o que Deus diz: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. O lado fácil é: fique balançando rede que vai cair do céu. Meu irmão e minha irmã, do céu só cai chuva. Meu irmão e minha irmã, do céu só vem vento. Meu irmão e minha irmã, do céu só vem a voz de Deus dizendo: levantai-vos, andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, e se for possível, trabalharei dia e noite para não pesar o teu próximo. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, o povo de Israel, por não ouvir a voz de Deus, não observar o que os profetas estavam falando na profecia, foram levados cativos e ficaram escravos na Babilônia. Os que foram para a Babilônia e viraram escravo indo para a Babilônia, aqueles que ouviram a palavra de Deus tiveram refrigério. Aqueles que não, passaram grande aperto. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a história se repete. A história se repete. Está aí a decisão. Ou você vai querer ser levado pelo rei da Babilônia a cativeiro para a Babilônia, e o que não forem a cativeiro vai morrer a espada, e os que não morrerem a espada vai ficar perambulando pela rua, passando fome, se alimentando de rato, de cachorro, de qualquer espécie que a Bíblia proíbe se alimentar, para depois morrer as migas, ou até antes de morrer as migas, começar a comer carne humana e depois padecer. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Inúmeros são os exemplos escritos aqui na Bíblia Sagrada. Eu jamais vou me precipitar naquilo que eu falo, mas tudo que eu falo eu vi escrito na Bíblia. A vida de povos e nações que pereceram, pagaram preço, necessidade, fome, por deixar o evangelho de lado, por deixar a verdade de lado, amando mais as trevas do que a luz, eles pereceram. Inúmeros foram os profetas que Deus levantou. Glórias a Deus. E tem mais um detalhe. Tome muito cuidado, tá? Porque a Bíblia diz que mesmo Jeremias avisando o povo, se levantou diversos falsos profetas, se levantaram contra Jeremias e falando que Jeremias estava conspirando. Esses falsos profetas diziam assim: não é assim, não é desse jeito, não vai acontecer isso. Aí lá no livro de Lamentações de Jeremias relembra dizendo desses falsos profetas assim, ó: por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes, foi derramado muito sangue inocente, irmão. Aí aqui no versículo 1, nós não precisamos de outro Ciro para vir nos libertar do cativeiro, porque nós já estamos livres. A única coisa que você tem que observar é que o Ciro representado aqui na Bíblia já está aí, falando sobre a liberdade, falando sobre Deus, pátria, família. Ou você vai deixar este Ciro ir embora porque você prefere mais o cativeiro do que a liberdade? Não precisa eu desenhar, né, irmão? Para falar, né? Eu acredito que você está entendendo o recado de Deus. Eu tenho que desenhar aqui agora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus.
E glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu coloquei um propósito junto com os pastores. Cada um deve fazer a sua parte e alertar o povo de acordo com as ferramentas que está na mão de cada um. Aqui eu estou fazendo a minha parte, que eu não vou ser omisso, porque omissão na lei do homem é crime e omissão na lei de Deus é pecado. Você que conhece a verdade e não fala a verdade, Deus vai te cobrar nessa vida e em breve no juízo final. Mas aqui no versículo 1, assim diz o Senhor ao meu ungido a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Lá, naquele período, naquela época, o povo que não quis ouvir a voz de Deus pereceu, passou aperto, necessidade, fome e foram levados para o cativeiro. Nos nossos dias atuais, nós somos livres, temos o pouco e pelo pouco esperando aquele muito conforme a paciência de Deus, seja fiel no pouco, somos muito te colocarei. E por que agora resolver retroceder? E por que agora resolver voltar atrás? Se a nação está indo adiante e está indo para frente. Meu irmão e minha irmã, escute isso aqui. Só partiu quem chegou a hora. Só morreu quem era o tempo determinado por Deus, porque a Bíblia diz que a vida e a morte está na mão de Deus, e Deus sabe quem vai continuar nessa vida e quem não vai. Já está na hora de você acordar, já está na hora de você despertar. Olha, a vida anda, o tempo anda, e você ainda vai continuar se lamentando. A única coisa que eu tenho como lamentação é as lamentações de Jeremias escrita aqui, que o povo que não quis ouvir a voz de Deus retrocedeu, voltou atrás, depois pagou um grande preço, irmão. Vê se está escrito na Bíblia. Vê se a proposta desse está de acordo com os padrões bíblicos, está de acordo com aquilo que Deus quer, irmão. Sabe por causa de quê? Ah, irmão, um montão de gente assim, Deus está no controle. É verdade, irmão, Deus está no controle, né? Ele estava no controle também da Venezuela, ele estava no controle também da Nicarágua, ele estava no controle também da Colômbia, ele estava no controle também do Chile, ele estava também atualmente acontecendo, ele também estava no controle da Argentina, não estava? Ou é a impressão da minha cabeça? Deus estava no controle? Tava, né, irmão? É, né? Sabe por causa de quê? Deus estava no controle daquelas nações, igual você fala, Deus está no controle. Sabe por causa de quê? Deus está no controle? É porque Deus não vota, Deus não decide, é você que tem que decidir o que você quer para você, o que é melhor para você. Você sabia disso? Deus está no controle, não tá? Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, irmão, não moro lá, eu moro aqui. Ok, concordo contigo. E por que os de lá estão fugindo para cá? Que o Brasil é melhor do que lá? Pesquisa, irmão. Dá uma olhadinha no mapa geográfico. Dá uma olhadinha para você ver. Ao redor do Brasil o que está acontecendo? Ao redor das fronteiras do Brasil? Os países que eu acabei de citar aqui, o que está acontecendo lá? E o porquê que eles estão pagando preço lá, irmão? Por quê? Dá uma olhadinha. A Bíblia é bem clara, está mostrando a verdade. Glórias a Deus. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Glórias a Deus. Aí Deus te deu essa oportunidade para você pensar até o dia 30. Para você raciocinar. Entendeu? Se a pessoa negou água para os nossos conterrâneos lá do Nordeste, ele vai te oferecer carne ou bebida. Acorda, irmão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. É muito fácil de raciocinar. Aí Deus levantou Ciro, por quê? O povo já estava há muito e muito tempo na Babilônia, e acredito eu que muitos já estavam até acostumados na Babilônia. Mesmo não se contaminando com os deuses da Babilônia,
porque muitos ainda temiam o Deus Criador, assim como Daniel, os seus amigos, e entre outros que estavam na Babilônia também, que foram levados cativos para a Babilônia por causa da desobediência, porque decidiu erradamente, porque não quis se orientar segundo a luz das Escrituras. Glórias a Deus. Aí Deus lá do céu resolveu levantar Ciro, um homem que o próprio Deus o ungiu, que está escrito aqui, ó, meu ungido. Meu ungido. Glórias a Deus. Existe uma passagem na Bíblia, irmão, que às vezes a pessoa não sabe, mas a pessoa já é ungido desde o ventre de sua mãe. Às vezes o sacerdote só vem só para confirmar a unção. Glórias a Deus. Mas aqui Deus levanta este homem para libertar, tirar e levar de volta o povo para a sua terra, que era a terra de Israel. Deus ia reconstruir a terra de Israel. Glórias a Deus. E assim aconteceu. A mesma coisa, o nosso país está sendo reconstruído. Muita coisa nova está surgindo, muita coisa boa está acontecendo. E você vai querer retroceder? Glórias a Deus. Não acredito nisso. Não acredito. Glórias a Deus. Mas aí, quando eu olho a Bíblia Sagrada, que Deus levanta este homem para assim tirar o povo de Israel da Babilônia e levar para a sua terra de volta, é porque Deus tinha um propósito naquilo ali. Nada acontece por acaso, irmão. Tudo Deus tem um propósito. Agora, existe muitos que se diz ser de Deus, que está caminhando no caminho contrário. E eu te pergunto aqui, e eu acredito que você pode raciocinar também. Aonde estavam essas pessoas que se diz ser profeta de Deus, que está criticando aquilo que é o correto que nós estamos apoiando, quando o nosso país estava sendo devastado, quando o nosso país estava sendo doutrinado com ideologias do inferno, que destrói a moral, a honra e aquilo que é tudo de bom e correto na família. Por isso, irmão, que agora eu aprendi a discernir nesse sentido. Quando vem uma pessoa que se diz ser de Deus, que se diz ser profeta, e que diz que eu estou errado, por eu estar apoiando algo correto, que eu sei que é o correto, e que o outro lado está errado, que o outro lado só quer aprovar coisas na nossa nação, que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você não pode estar de acordo, irmão. Porque senão você está em pecado. E Deus vai te cobrar duramente nessa vida e em breve do outro lado da vida. Ou você acha que não vai ter um julgamento? Aí eu fico vendo um montão de bonitão e bonitona. Eu fico observando, meu Deus, é que eu não posso dar um nome aqui. Ou você pode raciocinar. Aonde é que essas pessoas estavam? Cadê a profecia dessas pessoas falando sobre certos pecados? Hein? Sobre o pecado do aborto, sobre o pecado da liberação das drogas, sobre o pecado do corpo, sobre o pecado da zoofilia, sobre o pecado da pedofilia, sobre o pecado da ideologia de gênero. Cadê essas pessoas que se diz ser profeta de Deus? Aí você raciocina, né? Ah, mas o irmão falava sobre isso? Vê lá as minhas mensagens. A maioria que está em pecado não aguenta me ouvir, irmão. Só quem está em espírito. Eu sou conhecido até como pregador do Apocalipse. E eu ficava meio assim, que isso, gente? É porque eu gosto de passear pelo livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é o livro das revelações de Deus. A revelação das últimas coisas. Aí hoje você entende o porquê que você é questionado, porque a máscara de muita gente está caindo, irmão, e vai cair mais ainda. Hoje está fácil até para descobrir e até para saber quem é de Deus e quem não é, irmão. Aqueles que não são de Deus estão do lado daqueles que estão a favor do pecado que a Bíblia condena. E qual é o pecado, irmão, que a Bíblia condena?
aborto, liberação dos vícios, liberação do pecado do corpo, a zoofilia, a pedofilia, entre outros pecados que a palavra de Deus condena. Se a pessoa está de acordo com isso e com pessoas que estão de acordo com isso, meu Deus do céu, eu vou falar, tanto quem peca, tanto quem ensina essa palavra de Deus erradamente, e quem ouve a palavra de Deus erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Porque em Salmos capítulo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aí Deus levanta Ciro. Pra quê, irmão? Pra que Deus levantou esse homem? Para poder invadir a Babilônia? Para que ele levantou esse homem, irmão? Para tirar o povo dele da Babilônia e levar de volta para casa. Você já está em casa. O teu país já está virando uma morada de paz, uma morada de tranquilidade. Não é possível, depois de você estar em casa, você querer voltar para o estrangeiro, você querer voltar para a Babilônia, você querer voltar para aquilo que é errado, você querer retroceder. Não precisa nem eu desenhar, né? Tem que desenhar para você entender o que eu estou falando. Ciro está aí. Deus levantou este homem, Ciro, com o espírito de Ciro, para botar em ordem tudo que estava fora de ordem. É você quem decide. Essa história, Deus está no controle. Tá, Deus está no controle do mundo inteiro. Mas quando o homem decide pelas trevas, quando o homem decide pelo pecado, quando o homem decide por aquilo que é errado, aí, meu irmão, Deus está no controle, mas a consequência vem. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Naum: ao culpado, Deus não vai tirar por inocente. E de acordo com o que nós estamos pregando aqui, a palavra de Deus, Deus vai dar o refrigério para aqueles que tão somente queriam o que é correto, mesmo que não tenham alcançado, mas esses terão o refrigério. Mas aqueles que decidiram erradamente, sai dessa conversa fiada que é secreta. É secreta aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. Porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto, até o que está em treva, será julgado aos olhos de Deus. Ninguém é passageiro nessa vida não, irmão. Ninguém é passageiro. A Bíblia diz que hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E quando atravessarmos dessa vida para outra, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo, irmão. Versículo 2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Que tem tipo de pecado, tem tipo de abominação, tem tipo de imoralidade, de zoofilia e de incesto, que é só na base da rigorosidade para a pessoa despertar, irmão. A Bíblia diz assim: se tu livrares o bruto da correção, ele voltará a fazer brutalidade. É um tempo de correção, é um tempo de conserto, é um tempo de se acertar com Deus para poder morar no céu, irmão. Deus levantou este homem para isso. Ele está fazendo a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Como, irmão? Ensinando o povo a discernir, ensinando o povo a saber entre o certo e errado, para que o povo possa assim, meu Deus do céu, decidir corretamente à luz da palavra de Deus. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Não vou levar nada para casa, ainda que me persigam depois, ainda que venham me caluniar, inventar,
Tô nem aí pro que venham fazer depois comigo. Uma coisa eu sei, eu vou partir dessa vida para outra de cabeça erguida, irmão. Sabe por causa de quê? Não serei omisso nessa hora em que o Espírito Santo tá mandando alertar o seu povo da nação brasileira. E o Espírito Santo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito de Deus já começou a fazer a limpa nessa nação. A vassoura de fogo está passando, conforme diz no livro de Isaías. Cuidado, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E tá fácil agora de identificar até os falsos profetas. Facinho de identificar. Ué, irmão, você tá apoiando fulano de tal, mas fulano de tal tá de acordo com aquilo que a Bíblia condena, irmão. Não, irmão, tem nada a ver, é secreto. É secreto? É secreto, irmão, mas a Bíblia diz que Deus vê tudo. Deus sonda a mente e o coração. Você não tá vendo isso, não? Não, irmão, tem nada a ver, não. Tem nada... É mesmo, é? Tem nada a ver? Meu Deus do céu, então o livro de Romanos tem que ser rasgado. O livro de Romanos não deveria nem existir aqui, porque no livro de Romanos diz que aqueles que praticam, que Deus vai condenar tanto aos que praticam o pecado, aos que consentem. Os que consentem é aqueles, não, irmão, tem nada a ver não, tem nada a ver não, tem nada a ver não, irmão, tem não, né? Tem não, né? Tem não, Santinho, tem não, né? Aguarda direitinho, quando chegar lá no céu tu vai falar: Criador, tem nada a ver não, cadê meu galardão? Aí vai vir o anjo, ó, agarra aquele ali pelo colarinho, ó, joga direto no lago de fogo e enxofre de cabeça. Esse aí foi muito omisso e mentiroso na terra. Tome muito cuidado, irmão. Todas as vezes que você vê um homem e uma mulher dizendo que não tem nada a ver, nem tudo é o que está escrito, esses não são enviados de Deus, esses são enviados do diabo. Porque os enviados de Deus sabem o seu compromisso, que é ensinar o povo a discernir entre certo e errado à luz da Bíblia. Isso aqui, ó, à luz da Bíblia, irmão. Você tem que examinar. Até o que eu estou falando aqui, você tem que examinar, irmão. A Bíblia diz: examinar é profecia e não julgar o profeta, mas tem em ocasião que você tem que examinar a profecia, julgar a profecia e até o profeta sair de perto desses falsos profetas. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo e a luz não se mistura com as trevas. Aí no versículo 2, Deus levanta esse homem para fazer a limpa. Libertar o povo do cativeiro, mas também fazer a limpa, irmão. Que tipo de cativeiro hoje que nós estávamos vivendo aqui no nosso país, irmão? Que tipo de cativeiro foi esse que nós estávamos e também não estávamos percebendo, irmão? Qual era o cativeiro? O cativeiro intelectual, o cativeiro do ensino das escolas, o cativeiro do pecado do corpo, onde estavam sendo aprovados por lei, conforme diz no livro de Daniel, que tudo viria pela força da lei. E com... meu Deus do céu, vou falar. No livro de Daniel está escrito assim, ó: e cuidará, que mudará os tempos e a lei, e perseguirá os santos do Altíssimo. Nós já estamos vendo isso. Eles mudaram os tempos e a lei, e está mudando mais coisa. E agora começou a perseguição contra os santos do Altíssimo. É só você perceber o que está acontecendo. Versículo 3: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Quer ser conhecido por Deus? Quer ser chamado por Deus pelo nome? Então faça a vontade de Deus. Pare de ficar mentindo. Pare de ficar se vendendo. Pare de distorcer a escritura, falar que nem tudo é o que está escrito. Porque Jesus falou que não ia julgar. Mas ele deixou bem claro assim: eu não julgo a ninguém. Mas as palavras que eu tenho pregado, escrito nesse livro, vai julgar a muita gente no último dia, no juízo final. Ninguém consegue esconder nada não, tá?
A Bíblia é bem clara que há um memorial diante de Deus. E todos serão julgados de acordo com o que está escrito no livro. O que você está escrevendo da tua história? A tua história está sendo escrita, tá? No reino dos céus. Não tem como esconder nada não, meu amigo e minha amiga. Tem como não. Não, irmão, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo? Tá tudo sendo escrito no céu. A própria Bíblia diz que Deus é testemunha entre ti e tudo aquilo que você fala, faz e pensa. Versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pois o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Glórias a Deus. Deus levantou aquele homem, irmão. Deus levantou Ciro. Ainda que pouco conhecesse ou não conhecesse a Deus, ou pouco conhecesse, mas ele está ali se esforçando. Está ali falando Deus, pátria, família. Está ali dizendo liberdade. Ainda que tu pouco me conheceste, eu estou te usando para despertar o meu povo na nação brasileira. Glórias a Deus, meu amigo e minha amiga. Veja e perceba tudo o que está acontecendo. Ah, irmão, meu pastor falou que não tem nada a ver, que não é para mim se meter nisso. Isso aí, ó, esse pastor está indo para o inferno, não está indo para o céu não. Tem nada a ver? Tem nada a ver? Aí depois que acontecer aqui, igual está acontecendo nos países lá fora, perseguição do inferno contra os nossos irmãos lá de fora. E agora aqui recentemente em um país aqui próximo, vizinho nosso aqui do Brasil, mandando prender padres, expulsando freiras, prendendo pastores, proibindo a exerção religiosa, proibindo cultos, proibindo missas. Não queremos isso para a nossa nação. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que observar a palavra de Deus, meu irmão. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Glórias a Deus. Que nessa reta final, próximo ao arrebatamento da igreja, que você possa deixar Deus te usar aí na igreja, no trabalho, na rua, em casa. Não se impeça de despertar as pessoas. Fale a verdade, mostre a verdade, mas sim para aquelas e para aqueles que querem ver e ouvir a verdade. Não perca tempo com aqueles que querem questionar, mas ganhe tempo com aqueles que ainda estão duvidosos. Para esses sim, fale a verdade, mostre a verdade. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, a história se repete, mas de um jeito tão amplo, tão fácil de ver, só não vê quem não quer. Glórias a Deus. Por isso, meu irmão, procure analisar todas as coisas. Pesquise e procure saber o porquê os países vizinhos do Brasil estão passando adversidade, dificuldade e até fome. Pesquise. Ah, irmão, na televisão não está passando nada sobre isso. Você vai depender da informação só da televisão ou da tiravisão? Você tem o teu telefone hoje. Você pode pesquisar. Pesquise todos os nomes que estão sendo falados e o porquê eles estão pagando o preço lá. Assim como aconteceu com o povo de Israel, Deus permitiu, porque foi o próprio povo que escolheu o seu final. Você acha, se o povo escolhe temer a Deus e ter um líder que teme a Deus e que honra a sua palavra, tu acha que Nabucodonosor ia invadir as terras de Israel, ia tomar tudo? Não ia, irmão. Deus ia bater Nabucodonosor e ia jogar por terra. Mas sabe por causa de que Deus permitiu? Porque o povo decidiu erradamente. O povo preferiu amar mais as trevas do que a luz. E depois veio a consequência, irmão.
Depois não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta nem olhar para o céu com cara de Maria arrependida. Ai, por causa de quê? Nos sobreveio todo esse mal. Não me falaram que Deus estava no controle. Aí Deus vai olhar assim, meu Deus, você é muito cara de madeira. Tem uma de peroba aí, anjo? É muito cara de madeira. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, meu irmão? Está bem clara a mensagem de hoje. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, só invadiu Israel porque o povo decidiu erradamente. Ó, a mensagem está bem clara. Está bem claro, não tô nem usando parábola, está bem claro. Nabucodonosor só invadiu a terra de Israel porque o povo decidiu erradamente. A nossa nação só vai ser invadida ou só vai acontecer o caos se você decidir erradamente. Deus está te revelando aqui agora para que você venha se conscientizar. Glórias a Deus. Depois da invasão de Nabucodonosor, o que aconteceu? Muitos morreram, padeceram, passaram fome, e outros foram levados preso, cativo para a Babilônia. Aí o que aconteceu? Deus havia profetizado que levantaria um homem que ainda não tinha nascido na terra com o nome Ciro, para poder libertar o povo da escravidão ou do cativeiro da Babilônia. E assim aconteceu, está aqui, ó, livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 7. Deus levantou Ciro. Glórias a Deus. Versículo 6. Eu sou o Senhor. Quer dizer, para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. A palavra está bem clara, irmão. Está bem clara. Deus levantou esse homem, pegou pela mão dele e falou: vem comigo, você vai libertar o meu povo na terra de Israel. Que chegou. Mas vai ver lá quanto tempo o povo ficou lá, irmão. Quanto tempo, quer dizer, Deus levantou Ciro para libertar o povo da Babilônia. Veja quanto tempo o povo ficou na Babilônia, irmão, como escravo, como cativo. Muitos e muitos anos. Aí chegou o momento da libertação. O livramento da nação que foi levado cativo para a Babilônia. O rei Ciro invade a Babilônia, faz uma devastação de acordo com a vontade de Deus. Glórias a Deus. E aí alguns homens vêm até Ciro e dizem: meu senhor, está escrito no livro de ti. Ciro fica curioso. E quando o homem começa a ler o que estava no pergaminho, eu acredito, irmão, que Ciro ficou com os olhos cheios de lágrimas. E a ordem era para Ciro: deixe o meu povo voltar em paz para a sua terra. O que o Ciro fez? Já que é assim, assim seja. Liberte todos os judeus para a sua terra, a terra de Israel. Versículo 7 para terminar. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, para poder resumir isso aqui e fechar, o homem que está regendo a nossa nação, que foi o que Deus levantou, esse sim foi o que Deus levantou, também está escrito na Bíblia. Ai, meu Deus do céu, meu coração ficou até aqui, ó, batendo mais forte. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. Por isso que é bom você ler a Bíblia, porque Deus deu uma oportunidade para a nossa nação, irmão. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. E julgou, quer dizer, e depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. 22 anos.
E tinha este 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camão. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler a palavra de Deus. É a oportunidade que Deus tem dado ao seu povo. É a oportunidade que Deus tem dado aos brasileiros. É a oportunidade de você enxergar a realidade, a verdade entre o certo e o errado, irmão. Não tem como decidir erradamente. Glórias a Deus. Aí se você for ver, irmãos, se você for ver, quando Deus levanta Ciro, levanta com um propósito, para tirar o povo da Babilônia, porque chegou o tempo, chegou a hora, o povo ia voltar para a sua terra, o povo ia voltar a ser feliz de novo, o povo ia voltar a continuar as promessas que Deus havia prometido na nossa nação. Existe uma promessa de avivamento, e nem o diabo e nem ninguém vai tirar, mas também temos que fazer a nossa parte, pregando a verdade, mostrando o que está escrito e mostrando aquilo que Deus quer para a nossa nação, irmão. Homens e mulheres, pastores e missionárias, Deus conta com vocês para despertar o povo, para mostrar a verdade, para mostrar a verdade na sua igreja, no seu trabalho, na rua, na condução, em tudo quanto é lugar. Deixa Deus te usar para despertar a nação para aquilo que é correto, próspero e da vontade de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vou ler de novo o versículo e vou encerrar. Glórias a Jesus. Ai, tá muito bom essa mensagem, irmão. Dá para ir até meia-noite hoje. Glórias a Deus. Mas vamos lá, mais uma vez. Isaías capítulo 45, versículo 1. Glórias a Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, o glória, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Glórias a Deus. Está nas suas mãos. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer seguir a Deus? Ou você quer seguir ao diabo? Você quer seguir Jesus? Ou você quer seguir Satanás? Você quer ter paz? Ou você quer tribulação? Você quer vida de abundância? Ou você quer vida de miséria? Você quer a liberdade? Ou você quer a escravidão? Você quer ter paz nessa vida e paz eterna? Ou você quer viver em um sofrimento? É você quem decide, irmão. A própria palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. No livro de Salmos 144, versículo 15, diz assim: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando o justo governa, o povo sente paz, alegria, fartura, felicidade. Quando o ímpio domina, o povo passa aperto, angústia e dor. Por isso, nós temos que se orientar pela palavra de Deus, irmão. É através da palavra de Deus que nós vamos tomar a decisão correta. Mais uma vez eu vou lembrar a vocês, nós estamos vivendo em paz nesse mundo, nós estamos vivendo em paz aqui na nossa nação. Pesquise o que está acontecendo nas nações ao redor. Olha, veja como está a nossa nação e como está ao redor da nossa nação. Glórias a Deus, está indo tudo bem, está dando tudo certo, e temos que continuar assim. Não podemos retroceder jamais. Como diz lá no livro de Jair, ou no livro de Juízes, quer dizer, como diz lá no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3 em diante, diz: é Jair ou já era.
Glórias a Deus. Do jeito que está escrito lá, ele reinou 22 anos. Foram 22 anos de paz sobre o povo de Israel. Então reflita, medita, para que você possa tomar a decisão correta. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, numa próxima live, se Deus quiser. Se oriente pela palavra de Deus. Peço discernimento ao Espírito do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em cada coração. Até uma próxima, se Deus quiser. Fique na paz de Jesus, em nome do Senhor.